O tema de hoje, os tormentos voluntários, do capítulo 5, item 23, diz o seguinte: Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas se ao procurá-las, quitá-las, de um lado e de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das provas pela maneira de encarar a vida terrena. Cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Um mestre de obras, acostumado a fazer várias casas para um construtor, proprietário da empresa, há muitos anos, fazendo só uma casa muito boa, de primeira qualidade. Um serviço de primeira, um serviço honesto, material de primeira, preocupado para quem vai morar. E depois de muitos anos, ele resolveu aposentar. Ele cansou. E chamou o proprietário, o chefe dele. Falou: chefe, eu vou me aposentar. Já estou cansado, eu preciso parar. E o chefe falou assim: não, tudo bem, mas eu vou pedir para você a última coisa para fazer para mim. Faz pelo menos mais uma casa. Porque ele queria encerrar naquele momento mesmo. Faz a última casa para mim. Porque você é um mestre de obras exemplar. Ele, a contragosto, ele falou: tudo bem, vou fazer. Ele não foi muito animado, não, porque ele queria encerrar ali mesmo. E começou a fazer. O pessoal começou a construir e tal, começou a colocar material de segunda qualidade, fazia um serviço de qualquer jeito. Não era primor igual o que ele fazia antigamente. E assim ele fez. Passado um tempo, fez essa obra. Até gastou menos tempo que o normal. Quando terminou a obra, ele pegou a chave. Aqui, chefe, a chave da casa o senhor mandou fazer. Agora eu vou descansar, vou aposentar. Falou: espera aí. Pegou a chave. Essa casa é sua como recompensa de todo o serviço, toda a obra que você fez para nós. O chefe não sabia que a casa foi feita de qualquer jeito. Mas ele pediu para construir mais uma última casa, que era uma recompensa para ele. E ele, na última, ele resolveu fazer uma casa de segunda qualidade. Pois é, esse foi o presente que o chefe deu para ele. E aí? O que a gente vai analisar sobre isso aí? É claro que é um exemplo de uma história e que muitas vezes tem muitas coisas da vida que é verdadeira. Você, vou fazer para qualquer um, vou fazer isso, vou fazer de qualquer jeito. Para mim eu faço diferente. Então, nessa historinha que nós contamos, vamos lá. Tormentos voluntários são livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pode fazer bem feito ou pode fazer mal feito. Você escolhe. E ele escolheu fazer mal feito. Então vamos lá. No Espiritismo, especialmente, conforme a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, tormentos voluntários são sofrimentos que a alma escolhe ou atrai para si mesma. Muitas vezes por orgulho, vaidade, egoísmo, apego ao material ou más escolhas, tanto durante a vida física ou após a morte. Explicando melhor, são voluntários porque decorrem do livre-arbítrio da pessoa. Ela escolheu certas atitudes, sentimentos ou vícios que trazem consequências dolorosas. Pode acontecer na vida encarnada aqui na Terra,
como doenças, angústia, frustrações, pobreza e conflitos, frutos de escolhas erradas ou de apego ao supérfluo. Podem continuar na vida espiritual quando o espírito desencarnado não aceita a nova condição e se prende ao que deixou, sofre por remorso ou sente culpa pelo mal que fez. No momento que ele estava fazendo a casa de primeira, ele manteve a sua ética, a responsabilidade, o respeito, a honestidade. É isso? Talvez se o chefe falou, olha, eu quero que você faz a última casa, que é um presente para você. Talvez ele ia até pôr torneira de ouro, né? Tá certo? Ele ia crescer e tal. Mas não. Nós, na vida, eu, quando fiquei no exército, aprendi um termo que chama disciplina consciente. Ou seja, você vai seguir alguma norma, alguma lei, sem precisar de alguém que te fiscalize. Certo? Então, fulano, vai lá e faça isso. Você vai lá e faz, sem ninguém te fiscalizar. Chama disciplina consciente. Então, precisava do chefe falar para ele, essa casa é para você? Não. Mas ele resolveu o quê? Primeiro, perdeu a ética. Foi desonesto. Não é isso? Vamos colocar egoísta? Não, eu quero terminar logo, eu quero ir embora, eu quero ficar com minha vida e pronto. E que se dane, desculpa a expressão, que se dane quem for morar nessa casa. Eu já cansei. A última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre... Nós estamos reclamando de quê? Né? Da palestra, não foi? Estão reclamando de quê? Ali, será que a vaidade, o orgulho? Porque a pessoa que entende fazer bem feito, até então estava tudo ok, a pessoa simples, nesse momento foi orgulhoso, foi vaidoso. É o que às vezes a gente faz no dia a dia, sem ninguém fiscalizar, nós estamos fazendo de uma maneira desonesta. E às vezes, vai lá, abraça a pessoa, ainda tem uma maneira de abraçar e passar a mão nas costas assim, né, do outro, não é isso? Aqui, né? Ô, fulano, que saudade de passar a mão aqui. Cada um passa a mão. Eu falei, eu não entendo isso aí. Tomara que seja um abraço respeitoso, mas às vezes, você acabou de falar dessa pessoa, você fez fofoca dela, falou que ela é brega, aí depois abraça e... eu acho que quando faz assim, é sinal que está agradando, gostando dessa pessoa. Mas antes de abraçar, já acabou com a pessoa. Certo? Então, vamos lá. Exemplos de tormentos voluntários segundo o Espiritismo. O avarento, que depois de desencarnar sofre ao ver sua fortuna sendo gasta. Nós temos que ter muito cuidado de pessoas, às vezes nós, talvez muitos de nós aqui, tem empresa, tem fortuna, tá? E quando às vezes desencarna, fica naquela situação, puxa vida, estão acabando com o meu dinheiro, e já foi embora. Agora, é proibido ter fortuna? Não. Não. Porque quem vem aqui com fortuna tem, entre aspas, a obrigação, se for empresa, dar emprego para as pessoas criarem as suas famílias. Tem que ser um emprego honesto, digno. Até ontem eu assisti um filme na Netflix, eu não sei falar o nome da Harris, não sei lá, nos Estados Unidos. Ela, não vou contar não, porque senão ninguém vai assistir, mas era escravidão. Então, o que os senhores daquela época faziam? Era açoite, era tiro, era chibatada, era qualquer coisinha, vendia, tirava as crianças. E essa foi uma heroína lá que salvou não sei quantos mil negros, de uma maneira geral, tirando das fazendas. Certo? Bom, quem for assistir o filme vai gostar. Então é uma atitude digna de salvar esse pessoal. Mas quem estava no poder estava abusando da pessoa. Aí não. Aí vai sofrer. Mas é tormento voluntário. Ela pode
com o livre-arbítrio, tratar bem na questão da escravidão, porque na época tinha senhores, né? Senhorio dos brancos, mas que tratava bem. Isso aí sim, já é evolução. O vaidoso, tudo isso aqui é tormentos voluntários, hein? O vaidoso que sofre ao ver sua beleza e seu prestígio desaparecer. Vou mentir aqui. Faz de conta que eu sou um galã, né? Então tá aqui. Sou vaidoso, certo? Mas amanhã depois eu vou passar uma cerca de arame na fazenda. Nunca entrei em fazenda. Eu vi um boi lá, eu fico com medo, risca todinha aqui, fico com a cicatriz. Eu já vou ficar desesperado. A minha vaidade vai lá em cima e agora estragou minha beleza. Estou dando um exemplo grosseiro, certo? Mas com isso é que a gente vai complicando a nossa vida sem necessidade. Se cortou aqui, vai ficar cicatriz. Opa, mas desse lado está lisinho. Tá bom. Não é isso? Então nós temos que aceitar a vida, o jeito que ela é. Viver é bom demais, não é, Vicente, que você falou? É saber aceitar. O suicida vai ser uma decepção quando do lado de lá vai ver que está acordado, o sofrimento não acabou. O orgulhoso que se recusa à ajuda isola do sofrimento. O homem, na maioria das vezes, o artifício de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais cômodo acusar a sorte, a providência, o azar ou os outros. O que é o orgulho? Mas antes disso, o que são os tormentos voluntários? São dores, angústias e sofrimentos que não decorrem de provas necessárias ou expiações, mas sim do livre-arbítrio. Porque nós, como seres humanos, acredite ou não, e o Espiritismo está aqui não é para forçar a crença da reencarnação, mas nós viemos aqui com um propósito. Nós viemos aqui com a programação de passar por tais situações, já programado. Questões de doença, questões de família, uma série de questões que nós temos que passar por aqui. E que pode modificar. Tá certo? Que pode modificar. E não aquela, eu vim aqui, não, Deus quer que eu sofra, meu destino é esse. Não. Sua programação veio para isso, mas você está aqui para crescer, melhorar. É claro que tem muitos na Vila São Cotolengo que já nasce com situações críticas, né? De físico. Eu tenho uma irmã que 68, só fica na cama. Enxerga só no olho, o outro mal enxerga, mal fala. O brinquedo dela, antes de minha mãe partir, minha mãe descobriu um frascozinho aquele de 1 litro e pouco, de Comfort, né? E ela entregava para ela, batia na cabeça e tal. Eu falei, puxa vida, tem que dar um jeito de amenizar. Ela encheu de bolinhas de isopor, mas não até na boca, e tampou, que aí faz um barulhinho. Aí ela bate aqui assim e tal, brinca e não machuca. É a brincadeira dela. Tá? É uma programação que veio. Há recurso para melhorar agora nessa vida? Não. Já foi tentado antes. Então, quer dizer, tem que passar por isso. Agora, não é porque tem que passar por isso e tem que falar assim, não vou nem visitar, não vou nem rezar, porque ela tem que passar por isso mesmo. Não, o que puder ajudar, nós temos que ajudar qualquer pessoa em qualquer situação difícil. Orgulho é o sentimento exagerado de superioridade. Quando a pessoa se considera melhor, mais importante ou mais merecedora que os outros, ela acha mais difícil de admitir erros, não aceita ser corrigido, menospreza os outros. No Espiritismo, o orgulho é visto como uma das principais causas
de sofrimento e um grande obstáculo à evolução espiritual, porque impede a humildade e o aprendizado. Nós conhecemos pessoas orgulhosas? Às vezes nós somos também, né? Nossa, só meu filho, eu tenho orgulho do meu filho. Às vezes esse orgulho é aquele no bom sentido, né? Eu falei assim, puxa vida, nós temos que encontrar uma palavra para substituir esse orgulho. Mas muitas vezes fala, nossa, eu tenho orgulho do meu filho, mas no bom sentido. Tá bom. Mas a gente encontra pessoas, e às vezes nós somos isso, porque às vezes a gente vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave aqui no nosso olho, não é isso? Mas se a gente tivesse a questão do orgulho, se eu não começar a aceitar os erros que me falam, eu já sou orgulhoso. E olha que nós temos um pouquinho de cada coisa desse, de orgulho, de egoísmo, vaidade, nós temos. Nós temos um pouquinho disso aí. Como eu estou exercitando o que eu aprendi no Espiritismo, exercitando bem mesmo, como síndico, em 4 meses ainda estou vivo. Mas a pessoa vem, às vezes fala uma coisa que está errada, eu já sei disso, não, mas às vezes eu não admito que está errado. Eu falei, caramba, eu tenho que admitir. Então eu estou exercitando isso aí. Eu estou exercitando. E na vida nós temos que exercitar. Porque o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, isso faz parte, não da programação de lá, faz parte do nosso livre-arbítrio para melhorar. Para passar em cada situação e corrigir. Fazer uma reflexão, uma autoanálise, principalmente quando a gente vai dormir. Porque daí a gente esquece a humildade. E a gente não aceita ser corrigido e menospreza os outros ainda. Outra questão dos tormentos voluntários são a vaidade, né? Nós falamos agora mesmo, é o desejo excessivo de chamar a atenção para si mesmo. Geralmente em relação à aparência, inteligência ou posição social. Às vezes nós somos muito inteligentes, isso aqui vai na vaidade, e não aceita alguém falar nada. Um exemplo, acho que não tem nada a ver com o tema, mas só vou dar um exemplo. Não sei se é verídico, mas uma empresa, uma indústria de creme dental, acho que muita gente conhece essa história, fala, puxa vida, nós estamos vendendo pouco demais. Nós estamos fabricando o creme dental, mas o pessoal está consumindo pouco. E um senhor que estava lá da limpeza, né, falou, olha, aumenta a boca do tubo para sair mais creme. Foi a revolução, certo? Foi a revolução. Aí começou a vender mais creme dental, o pessoal estava consumindo mais, porque na hora que você apertava um pouquinho, ao invés de sair um pouquinho, sai muito. Então acaba logo, não é isso? Esses aí, até que admitiram, falei, puxa vida e tal. Aí deram um cargo dele, diretor, também não funcionou. Ele não foi para frente. Mas reconheceram, tá certo? E aceitaram a opinião. Então, da mesma forma, isso aí. Muitas vezes a pessoa cobra da gente, a gente não aceita essa correção, não aceita palpite, porque nós somos vaidosos, nós somos isso, aquilo, e vai em frente. Preocupa-se mais com o parecer do que com o ser. A vaidade é vista no Espiritismo como uma ilusão que desvia o espírito de valores verdadeiros, como a simplicidade, a caridade e a humildade. E para completar esse trio aqui, o egoísmo é o amor excessivo de si mesmo, colocando seus interesses acima um dos outros. Não se preocupa com o sofrimento alheio. Não preocupa com o sofrimento alheio. É karma, ele está sofrendo porque ele merece, deixa lá. Nós estamos num planeta, igual o Moisés fala, nós estamos no mesmo barco. Todos têm que ir. E um precisa do outro. Se essa indústria, que é bem de situação, estava
complicação do produto não ir avante. Teve que ser um senhor de uma limpeza para dar uma opinião, falar, abre mais o tubo. Eu não sei se é ético o que ele fez, mas ele deu a ideia. E começaram a vender mais, porque o consumo foi mais. Só ajuda quando tem vantagem. Então o egoísta, ele só ajuda quando tem vantagem para ele. Quer tudo para si. Segundo Allan Kardec, o egoísmo é a chaga da humanidade. É a raiz de muitos males, como a violência, injustiça e indiferença. A luta contra o egoísmo é um dos grandes deveres do espírito em evolução. Será que nós estamos fazendo essa reflexão à noite? Eu gosto muito de estudar essa questão, que sempre estou batendo na tecla, egoísmo, vaidade, e quase todas as vezes que eu falo, eu sempre abordo isso aí. Egoísmo, vaidade, orgulho. Esses são tormentos voluntários. Então, os tormentos são complicações que a gente atrai e traz para nós porque a gente quer. Porque a gente quer. Se está escrito livre-arbítrio, é porque nós temos a liberdade de escolher. Então, se a gente estudar, refletir sobre isso aí, e a gente aprimorar, falei, antes de qualquer coisa, vamos pensar, vamos fazer antes, a gente começa a melhorar. Eu já falei aqui outra vez, eu quero, eu devo, eu posso. Talvez a gente faz um questionamento de eu quero fazer isso? Sim ou não? Não. Então separa aí. Sim, eu quero fazer. Eu devo fazer? Devo. Então segue em frente. Eu posso fazer? Não, não posso, não tenho condições. Então não faça. Né? Da mesma forma. O Vicente falou agora mesmo, eu tenho meu vizinho mais rico, não sei o que mais, eu quero chegar lá, quero comprar um carro melhor, não sei o que mais. Eu quero comprar o carro? Quero. Eu devo comprar o carro? Não. Então para por aí. E nem cheguei ainda se eu posso comprar. E muitos de nós, às vezes, faz dívida sem poder. Sem poder. E vai em frente, começa a ter os tormentos. O que são os tormentos quando você faz uma dívida, quando tem família? Começa o quê? A dever. Começa, se for financiado, o banco já vai atrás. Eu já fui voluntário da justiça, aqueles mutirão de acordo que fazia aí. O advogado vinha com o cliente, a maior parte era banco. Ia lá para negociar. Aí o cliente, além de pagar o advogado, ele tinha que implorar para fazer tal, e o banco às vezes falou, não, assim eu não faço, eu faço se quiser assim. Aí começa o quê? Muitos não davam acordo, não tinham condições de seguir. Chega em casa, já começa a faltar coisa em casa, já começa a discutir com a esposa, já começa a tratar mal os filhos, já começa a ficar desnorteado. E se ele não tiver controle, ele vai para o boteco. Aí se ele enveredar para a bebida, aí acabou a família. Isso é porque foi Deus que fez isso aí, que quis assim? A programação era essa? Você endividar, você criar casa, ficar devendo, uma coisa que você não podia comprar, discutir com a família, às vezes separar com a família, ir para o boteco, ficar com a cara cheia, chegar bêbado em casa, bater nos filhos, matar civis. Estava na programação de Deus? Não. Nós que escolhemos isso. Eu quero comprar um carro. X valor? Quero. Eu posso? Não. Então não vai mais. Não vai. Mas aí depois, não, eu devo, porque eu mexo com vendas e o cliente tem que ver que eu estou num carrão.
Aí ele vai comprar mais de mim, não sei o que mais. Aí é a aparência. Então nós temos como resolver isso aí. Aí vem a humildade. Se eu não posso ir com o carrão atender meu cliente, que às vezes sou vendedor externo, ou sou consultor, alguma coisa, vai com o que tem. Às vezes o cliente vai ficar impressionado que você está chegando. Antigamente a gente falava de Fusquinha, agora Fusca quem tem já é. Já até fala, puxa vida, ó, ainda o cara tem um Fusca diferente. Antigamente quem tinha um Fusquinha, o importante, você encostou o Fusca lá. Às vezes o cliente vai ficar, pô, o cara vendedor está Fusquinha. Ele deixa chegar aqui. A qualidade dele de atender, o conhecimento que ele tem, a orientação que ele vai fazer, o cliente vai ficar impressionado e que se dane o carro cinza que ele tem. Ele tem a segurança nesse profissional. Mas muito se apega ao carro e não procura estudar, aprender, a conhecer o cliente. Igual tinha uma história, a maior parte da minha vida eu trabalhei com material hospitalar. A gente sempre tem essa história, também não sei se é verdade, mas esse eu acho que foi. Com todo respeito que eu vou falar aqui. Esse vendedor de material hospitalar fazia os interiores, como a gente viajava também. E ele chegou no final de semana no hospital, né? E a secretária que estava lá na recepção falou, eu quero falar com o doutor fulano de tal, eu sei que é final de semana, mas eu precisava falar com ele. Falou, olha, ele já foi embora. Mas aqui, se você for na casa dele, ele te atende. Porque no interior o pessoal é mais acolhedor, mais simples, né? Aí pegou o endereço e foi lá. Chegando no portão, geralmente a casa é um muro baixo, uma grade baixo, tudo. Tinha o senhor agachado lá, calção, uma camiseta, mexendo no jardim. Aí ele chegou assim, bom dia, ô negão, o médico do fulano tal está aí? Chamou desse jeito. Ô negão, o médico fulano está aí? Se tiver, chama ele para mim aí. Ele levantou, sem falar nada, foi lá, demorou um pouquinho, quando é fé ele veio com toda a roupa branca. Pois é, eu sou o doutor fulano de tal, pode falar. E aí? Esse negão que ele falou era um nome pejorativo. Comprou dele. Eu acho que o cara nem esperou ele chegar e foi embora. Então tem que saber. E a gente às vezes atende qualquer um de qualquer jeito. Então são situações da vida e a gente aprende, procura aprender com os outros que às vezes vão errando, vão aprender. Se eu sei que na velocidade daqui São Paulo, daqui lá, a BR é 100 por hora, 120, para que eu vou a 160? Além de levar multa, eu posso sofrer um acidente, ou prejudicar alguém, matar alguém. Então não vou com calma. A dor nem sempre é inevitável, mas muitos de nossos sofrimentos são, sim, nossas escolhas. O Espiritismo nos ensina a discernir entre as provas necessárias e os tormentos que criamos. A libertação começa com a consciência de nossas próprias atitudes e escolhas. Ao sair de casa, orai e vigiai, certo? Orai para nos dar força e equilíbrio. E vigiai nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossas atitudes, emoções, para que não entremos em tentação. Esse que eu já falei aqui, para falar de novo. É preciso viver como se fosse viver para sempre, mas planejar como se fosse morrer amanhã. O tempo já esgotou. Eu quero agradecer por essa oportunidade e que a gente faça uma reflexão assim que chegar em casa. Esse texto aí, vamos dar uma lida nele, vamos fazer uma reflexão, vamos ver o que a gente tem que melhorar, vamos ver no trânsito se alguém está buzinando forte atrás da gente aí, mantenha calma, porque quando a gente sai de casa, de a pé, de moto, de bicicleta, de trem, de ônibus, de carro, vou com Deus,
do fundo do coração, vou com Deus, você já começa a ter uma harmonia boa. Eu saí de casa ruim para vir para cá. Falei, puxa vida. Esse mês de férias eu só falei uma vez, foi aqui. Juro, falei, eu vou dar um descanso. Agora, hoje, eu vou ter que falar mais 4, 5 agora, todo dia. Eu falei assim, nossa, ele me deu uma descrença. Falei, caramba, eu vou dar conta? E cada dia é um tema. Hoje é aqui, outro lá, tal. Eu falei, nossa, eu preciso pausar, eu não posso pegar essas férias. Eu cheguei assim, já corpo ruim e tal. No momento que eu entrei ali, tá vendo que tá bonito ali, né? Tem planta, tudo mais. Eu observei aqui também. O ambiente foi começando a melhorar. O ânimo foi chegando. A prece que a gente faz ali de concentração, pedindo ajuda, para a gente conseguir transmitir bem a lição, tomara que a gente tenha conseguido. Porque a gente pede o nosso guia espiritual, o nosso mentor, falou, me ajuda a falar, tudo mais. Ele vai ajudar, desde que façamos a nossa parte. Que Jesus continue nos amparando. Tem 10 livros para sortear, tá certo?